Olá pessoal, tudo jóia? Então, vamos para mais um momento aí de aprendizado aí na disciplina de Teoria da Computação, nesse formato remoto. Vamos falar hoje sobre conjuntos contáveis, tá? Mas antes de falar sobre os conjuntos contáveis, eu vou apresentar um pensamento aqui, como eu sempre coloco, né? E hoje é uma frase do matemático e físico suíço, né? Leonhard Euler, tá? Ele é do século XVIII e uma frase dele, né, agora eu terei menos distração, tá? Essa é a frase dele aí, depois dele perder um olho, tá? Pode perceber aí pela foto aí, ele tá um pouco, a parte do olho que tá um pouco escondida aí, né? A parte mais escura, né, da figura. E, bom, não ver as coisas significa menos distração para ele, tá bom? Tá aí a frase curiosa aí do Olha, tá? Também contribuiu muito aí na teoria dos grafos, né? Para quem conhece aí a disciplina, né? Também típica da computação. Existem várias propriedades aí de grafos aí que recebem o nome do Olha, tá joia? Legal. Bom, a gente vai falar hoje sobre um cara chamado, né, Georg Cantor, tá? Matemático russo, século, nasceu no século XIX, né? Morreu no século XX. Ah, a gente vai utilizar um conceito importante proposto por ele, tá? Que vai ser uma ferramenta para a gente mostrar a indecidibilidade do problema da aceitação na máquina de Turing. Então a gente vai resolver, ou melhor, a gente vai mostrar, né, a demonstração relativa ao problema da parada através do método proposto por Cantor. Tá? Ele propôs no século XIX ainda, né, 1873, tá? E a ideia de conjuntos contáveis, né? E depois a gente vai mostrar também o de conjuntos incontáveis, que é o mais interessante, foi proposta por ele, por Cantor, tá? E nós vamos desenvolver um pouco essa ideia hoje, tá? A gente vai conhecer essa ferramenta matemática que vai dividir aí em pelo menos em duas partes aí os conjuntos infinitos. Bom, vamos conversar um pouco, né? Então assim, temos um problema que é um problema meio curioso a princípio, né? Então, se temos dois conjuntos infinitos, como a gente pode dizer que um conjunto é maior que o outro? Ou, de repente, dizer, né, esses conjuntos têm o mesmo tamanho, tá? É meio estranho a gente se referir isso a conjuntos infinitos, tá? Porque, assim, conjuntos finitos é até compreensível, porque conjuntos finitos, eles têm um número limitado de elementos. É fácil a gente falar de tamanho para conjuntos finitos. A gente vai lá, conta, e se a quantidade de um for igual à quantidade do outro, a gente diz que esses conjuntos eles têm o mesmo tamanho. Se a quantidade de um, numericamente falando, for maior do que a do outro conjunto, a gente diz que um conjunto é maior que o outro. É algo bastante intuitivo. Isso, se brincar, a gente faz essas contas no primário, né? De olhar para dois conjuntos e dizer qual conjunto é maior, né? Obviamente, nas figuras do primário, essas imagens de conjuntos são conjuntos finitos e normalmente com um número restrito aí de elementos para poder caber no papel. Então, 5, 7, 10, 20 elementos somados. Tá? Então, é algo bastante intuitivo e possivelmente vocês já se depararam várias vezes com esse tipo de operação. Tá? O ponto distintivo aqui do Cantor é o seguinte:
Tudo bem, tratamos de diferenciar o tamanho de conjuntos quando a gente fala de conjuntos finitos. Tem nexo, a gente conta, verifica o tamanho e tudo mais. Mas e com os infinitos? É tudo uma selva de pedra? Todo mundo é igual? É infinito, acabou? O conjunto é infinito. Pronto, acabou. Não temos mais nada a falar. O que podemos falar sobre esses conjuntos infinitos? Dá para a gente classificar eles a partir de algum critério? Tá? O Cantor está preocupado em diferenciar conjuntos infinitos. Tá? Então, a tentativa dele é olhar para os infinitos, conjuntos infinitos, e tentar identificar algum critério de distinção entre eles. Tá? Então, como eu falei, para conjuntos finitos, né, utilizamos o critério da contagem, né, que é um método bastante comum. A gente vai lá, conta esses elementos, e a partir desse valor numérico a gente compara, né, a quantidade de elementos do conjunto A com a quantidade de elementos do conjunto B. Esse é o ponto, tá bom? Bom, já para infinitos, isso não tem Bom, não havia antes de Cantor, né, um critério para a gente diferenciá-los, né? A proposta do Cantor, tá, é utilizar o seguinte critério, tá? Dois conjuntos finitos, né? Aí está falando dos finitos ainda, tá? Eles têm o mesmo tamanho se os elementos de um deles puder ser emparelhados com os elementos do outro. Se a gente estender essa ideia para conjuntos infinitos, talvez a gente consiga utilizar esse critério. Vamos lá. Eu vou chegar aqui no nosso papel aqui e vou apresentar um pouco essa ideia para vocês aqui. Então vamos lá. Então, quando eu tenho dois conjuntos, eu vou pegar aqui conjunto A. Eu vou colocar Azinho, Bzinho, Czinho, Dzinho, tá? Beleza? E o conjunto B, B de bola, eu vou colocar os números 1, 2, 3 e 4, tá certo? Como é que eu digo que o conjunto A... Peraí, deixa eu colocar a luz aqui nesse papel aqui, rapidinho. Bom, agora está mais iluminado aqui, nosso papel. Bom, como critério aqui, qual é o critério que a gente utiliza, né, para dizer que esses dois conjuntos são iguais? São dois conjuntos finitos, né? Como falei para vocês, a primeira ideia natural que a gente tem, se a quantidade de elementos for pequena, o que é que a gente faz? A gente conta quantos elementos tem o conjunto A. Bom, o conjunto A eu vou contar aqui, né, o tamanho do conjunto A é 4. Tá? Aí quantos elementos tem o conjunto B? O tamanho do conjunto B é 4. Tá? Logo eu digo que A tem o mesmo tamanho de B. Beleza? Então esse é um caminho natural, é um caminho que a gente costuma fazer aí com conjuntos finitos. Tá? O que o Cantor tentou perceber é que a gente pode também, com conjuntos finitos, dizer que um conjunto tem o mesmo tamanho do outro, se for possível emparelhar um elemento de um conjunto, todos os elementos de um conjunto com os elementos do outro. Então, a ideia é o seguinte: quem vai ser o par do elemento A? Então a gente diz, o par vai ser 1, esse 1 vai ser o parelha único de A, e não existirá nenhum outro, tá? Então, A é exclusivo para 1 e 1 também é exclusivo para A. É nesse sentido que eu estou trabalhando no termo de parelha. A gente vai dar uma definição matemática bonita para isso aqui, tá bom?
E aí o B, quem é que é o B aqui? Eu poderia dizer que o par do B é o elemento 2. E aí, ao mesmo tempo, você garante que o 2 também é o par exclusivo do B e o B é o parelho exclusivo do 2. Tá bom? E aí você repete isso para o C, escolhe um elemento lá, esse elemento é exclusivo, e você escolhe também um parelho para o 4, que seria o D. Tá? O D é o parelho do 4, o 4 é o parelho do D. Então, como eu garanti fazer o emparelhamento de todos os elementos, não sobrou ninguém aqui, não sobrou ninguém aqui, tá? E esse emparelhamento é exclusivo, né? Todo mundo tem um e só um, e uma vez tendo, ele não pode ser parelho de nenhum outro, tá? Uma vez que você garante isso, então eu posso dizer que A tem o mesmo tamanho de B, tá joia? Bom, é uma forma é, diferente de você fazer emparelhamento, tá? De você verificar se dois conjuntos têm o mesmo tamanho. Quando a quantidade de elementos é pequena, você não precisa recorrer a essa estratégia. Que se você tivesse aqui 1 milhão de elementos aqui em A e 1 milhão de elementos em B, talvez usar essa estratégia fosse uma estratégia boa, principalmente algoritmicamente falando, se você está preocupado em garantir que A é do mesmo tamanho de B. Tá bom? Ah, bom, o Cantor vai falar o seguinte, né? Falar assim, pessoal, não podemos recorrer ao princípio da contagem, tá? Por quê? Bom, o conjunto é infinito, tá? A própria definição do conjunto finito é que você não pode contar ele, né? Porque ele tem uma quantidade infinita de elementos, não tem fim a quantidade de elementos. Então, não dá para contar os elementos do conjunto infinito. Isso é uma característica do próprio conjunto infinito. Então, qual é a tática aí do Cantor? Bom, a tática do Cantor vai ser você, na realidade, tentar verificar se existe um emparelhamento entre esses dois conjuntos. Se existe um emparelhamento, ele vai dizer que esses conjuntos têm o mesmo tamanho. Isso é, dois conjuntos infinitos. Tá? Se não existir, ele vai dizer que esses conjuntos não têm o mesmo tamanho. Bom, é isso. A proposta do Cantor vai trabalhar a partir dessa perspectiva. Vai utilizar a ideia do tamanho do conjunto, mas não mais na ideia da contagem, porque, bom, contar conjuntos infinitos não é possível usando o método clássico da contagem. Mas emparelhá-los, sim, emparelhar vai ser possível em alguns cenários. E é isso que a gente vai passear hoje, tá? É a definição de conjuntos contáveis, que é o termo que a gente vai utilizar. Vocês também podem ver esse termo, e não é incomum, conjuntos enumeráveis, tá? Também refere-se a esse termo, não só contáveis, tá bom? Então, bom, deixa eu colocar aqui em evidência, aqui, tá bom? Então, qual é a ideia? A ideia é estender esse critério de emparelhamento, e antes de falar o que é esse emparelhamento, tá? A gente vai ter que revisar alguns conceitos básicos aí de função, tá bom? Então a primeira definição é a de... bom, vamos dar uma revisada aí. Vamos dar logo uma revisada em função, que eu acho que é importante a gente relembrar um pouquinho os termos aí de função. A gente vai falar sobre função, então vamos lá aqui, tá? A gente diz que existe uma função, tá? De A para B, tá ok? Se a gente garante algumas propriedades, tá bom? Então vou colocar aqui, tá? Então, sei lá, vou colocar novamente A, B, C.
B, 1, 2, 3, 4, 5. Tá bom? A primeira propriedade é o seguinte, tá? Propriedade 1. Ah, deixa eu ver se eu sigo essa lógica aqui. Acho que eu vou seguir essa lógica não. Eu vou seguir uma lógica diferente para dar uma revisada em função, tá bom? Então eu vou apresentar uma outra lógica aqui, tá? Que eu acho que será melhor, tá bom? Deixa eu apresentar essa lógica aqui e aí eu vou tentar desconstruir essa ideia para chegar numa função, tá bom? Então aqui tá. Deixa eu colocar a versão do AB aqui. Acho que fica mais fácil para ilustrar. É uma pequena revisão, tá, da ideia de função, mas certamente vocês não vão ser totalmente contemplados com toda a riqueza, né, que se trata a função, mas só revisar alguns aspectos que eu acho que é importante. Então vamos lá. Bom, essa relação que existe do conjunto A e B é uma relação, tá? Uma relação, uma definição de relação, tá? É um subconjunto de todos os pares ordenados a B, tá bom? Então a relação é o subconjunto, né, do produto cartesiano de A com B. Então a gente diz que existe uma relação R que sai de A para B, tá bom? R, relação, é um conceito muito mais genérico do que o conceito de função, tá bom? Aqui a gente tem uma relação, tá? Essa relação não é uma função por alguns motivos, tá? O primeiro motivo é o seguinte. Bom, toda função é uma relação, tá? Toda função é um subconjunto, né? De A por B, que A é o domínio e B é o contradomínio, que são termos específicos para a função, tá? Numa relação a gente só tem conjunto de origem e conjunto de destino. Mas nesse caso específico aqui, esse caso aqui não é uma função, por exemplo, porque esse A aqui, que é um elemento do conjunto de partida, ele só poderia ter um destino e não dois, tá? Aqui o A, por exemplo, é mapeado tanto para 1 quanto para 3, tá bom? Numa relação isso é possível, numa função não. Então eu vou construir aqui uma função com os mesmos elementos aqui, tentando corrigir alguns dos problemas que tem aqui em cima, tá bom? Então, por exemplo, eu vou apenas admitir esse cenário aqui, ó, tá? O A mapeando para o 1. E só, o A não mapeia mais para o 3, tá bom? Porque se o A mapear para o 3, eu perco a característica de uma função, que é cada elemento do domínio tem apenas um único elemento do contradomínio, tá bom? Cada elemento do domínio tem apenas um único elemento do contradomínio, tá? A recíproca pode ser diferente, mas eu não posso ter o mesmo elemento de entrada mapeando para dois outros elementos de saída, tá bom? Numa relação isso é possível, numa função não, tá bom? Então essa é a primeira correção que eu faço, por exemplo, partindo do elemento A aqui. Bom, outro problema que tem nessa relação, o elemento B não tem nenhum elemento no conjunto de destino associado, tá? B não participa da relação, tá? Numa função, todo elemento do domínio tem que ter destino, tá? Numa relação é permitida, isso é permitido, numa função não. Todo elemento do domínio, que é o que em função a gente chama domínio, tá? É esse conjunto aqui, aqui é o contradomínio, tá? Beleza?
E aí eu posso fazer isso aqui, ó. Tá? O B só tem apenas um elemento no conjunto de destino. Aí você fala assim, ué, mas ele mapeou por um também. Mapeou, não tem problema não. A garantia é só de ida, não de volta, tá? Eu garanto que todo mundo daqui só tem um lá. Pode ser que lá tenha mais de um para cá, não tem problema não. Para a função, não tem problema não. Beleza? Para a função, não tem problema. O fato de eu ter dois elementos aqui mapeando para o mesmo destino lá, isso não é um problema. Mas o A só pode mandar para um. O B só pode mandar para um. Tá bom? Esse é o. Eu não garanto que ele é único, mas eu garanto que ele é único em relação a B. Tá? Então, olhou para o B, só tem um lá. Tá joia? Então eu corrijo esse problema aqui, tá? Para uma função, eu não posso ter elementos do contradomínio que não participam do domínio, que não participam da função. Todo elemento do domínio participa da função. E todo elemento do domínio, quando participa, só participa uma vez. Tá bom? Bom, e os demais? Bom, os demais, aparentemente tranquilo. O C mapeia por 2, tá bom? O D mapeia por 4. E tá aqui, temos uma função aqui embaixo. Tá? Vou chamar essa função de f. Esse meu f é muito louco, muito feio. E estou chamando essa relação aqui de r. Tá? Essa função aqui, aí você pode falar, professor, mas ficou elemento sobrando aí, ó, no conjunto de destino, né? No contradomínio. Ficou. Não tem problema não, tá? Você não é obrigado a utilizar todos os elementos do contradomínio. Fatalmente você vai ter que usar pelo menos um, né? Pelo menos um você vai ter que usar, porque vai ter que ter contradomínio em algum lugar, tá bom? Tem que ter um elemento do contradomínio participando, pelo menos, da relação, da função, desculpa. Mas, eventualmente, pode ser que algum elemento do contradomínio não participe. Isso não tem problema. Mas todo elemento do domínio tem que participar. E quando ele participa, participa uma única vez. Tá? Esse é o ponto. Beleza? Então, isso aqui é uma função. Tá? Eu estou tentando ilustrar algumas características de função aqui com esses exemplos aqui para vocês. Tá bom? E por que eu estou preocupado com isso? Porque uma das restrições que a gente vai querer fazer é que essa função seja uma função 1 para 1, tá? Ou função injetora, você talvez possa ter visto com esse termo, tá? Então, eu não quero só que o emparelhamento entre os dois conjuntos seja uma função de um para o outro. Eu quero que ela, além de ser função, seja uma função de 1 para 1, uma função injetora, tá? Bom, a função injetora ela vai amarrar um critério a mais aí, além de tudo que eu já coloquei aqui para ser função. Tudo que eu já falei para ser função permanece, e além disso eu garanto o seguinte, ela nunca mapeia dois elementos diferentes para o mesmo lugar. Ou seja, f de A tem que ser diferente de f de B, sempre que A for diferente de B. Tá? Vamos voltar então para lá, tá? Função 1 para 1. Então, ó, essa função aqui, por exemplo, ela não é uma função 1 para 1, não é uma função injetora, tá? Ela é função, não deixa de ser função, mas isso aqui, ó, faz com que ela não seja uma função, tá? Eu tenho AB aqui, ó, e tenho tanto A é diferente de B, mas a função de A é igual à função de B. Quem é a função de A? A função de A é 1 e a função de B é 1. Bom, essa função não é injetora, tá?
Então, uma das características da função injetora é essa. Só não é característica, é obrigação. Toda função injetora, ela precisa garantir isso. Tá bom? Então, uma função injetora, ela vai ter a seguinte carinha, né? Então, eu tenho um A, B, tentando seguir essa lógica aí, esse cenário, né? Do A, B, C, D, tá? E o cenário do B aí que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Bom, então a função injetora teria que ser algo desse tipo aqui, ó. De repente posso até mapear para cá, mapear para cá. Pronto, essa função aqui é uma função injetora, tá? Bom, é função, tá? E eu garanto que os elementos do contradomínio, quando participam apenas uma vez. Eu falei, quando participam, né? Porque, por exemplo, o 4 aqui, ó, ele não participa. Isso não é um problema já para a ideia de função. O contradomínio não é obrigado a garantir que seus elementos participem da função como um todo. E na função injetora, ou 1 para 1, que é a mesma coisa, também não é obrigado. O que ele quer evitar é que, uma vez participando, ele participe mais de uma vez. Isso é, os elementos do contradomínio, tá bom? Então, dessa forma eu já tenho uma distinção aqui, só em falar que esse conjunto aqui, essa função é a função 1 para 1, tá? Ela vai admitir aí alguns elementos do contradomínio sem participação, mas não vai admitir que eles participem mais de uma vez. Só uma vez e pronto. Tá joia? Bom, essa é a definição aí de função 1 para 1, né? Então, se A é diferente de B, então, né, as imagens de A e as imagens de B são diferentes, tá bom? Essa aí é a ideia, tá joia? Beleza. E aí, o critério aqui que o Cantor quer colocar é um critério mais sólido, não é um critério só de injeção, é um critério também de sobrejeção. A gente tem, na realidade, uma função sobrejetora também, tá? E aí tem que lembrar o que seria uma função sobrejetora, né? Então, a função ela é dita sobrejetora se ela atinge todo elemento de B, todo elemento do contradomínio. Ou seja, para todo elemento do contradomínio, sempre tem um elemento no domínio que participa da função. Então, com outras palavras, todo elemento do contradomínio participa da função. Tá bom? Então, voltando para cá, né, por exemplo anterior que eu dei para vocês, essa função aqui, ela é a injetora, né, ela é uma função 1 para 1, mas ela não é sobrejetora porque o 4 aqui não participa. Para ela ser sobrejetora, todos os elementos do contradomínio têm que participar da função. Então, bom, um outro exemplo que eu posso dar aqui, tá? É esse exemplo aqui. Eu vou colocar 1, 2 aqui e vou colocar A, B, C, tá joia? E aí eu tenho aqui, ó, o A mapeia para o 1, o B mapeia para o 1 e o C mapeia para o 2, tá joia? Esse conjunto aqui é o conjunto B, tá bom? Bom, é uma função, tá? Todo mundo aqui participa da relação, então essa é uma função, tá? Bom, essa função não é 1 para 1, porque A e B são distintos e estão mapeando para o mesmo elemento de B, tá bom?
Mas é uma função sobrejetora, porque todos os elementos de B estão participando. Todos os elementos do contradomínio estão participando, tá bom? Então, essa função, ela é sobrejetora, mas não é 1 para 1. Essa função aqui de cima, ela é 1 para 1, mas não é sobrejetora, tá bom? E aí o cenário que a gente tem é o cenário de... Tá, deixa eu pegar aqui um papel aqui. Pera aí. Bom, então qual seria o cenário em que a gente tem as duas características juntas, né? Um cenário em que a gente tem uma função que ao mesmo tempo ela é injetora, ela é 1 para 1, né? E ela é sobrejetora. Bom, se os conjuntos são finitos, A, B, C, D, tá? Se os conjuntos são finitos, forçadamente, tá? Forçadamente, a gente vai ter o tamanho do domínio, tá? O tamanho do domínio vai ser igual ao tamanho do contradomínio, se esses conjuntos são finitos, tá bom? Porque eu garanto que todo mundo do contradomínio participa, e eu garanto que uma vez que ele participa, só participa uma vez com o domínio, né? Esse é o critério do sobrejetora, ou do injetora, né? 1 para 1. Então, uma vez que participou aqui, só tem um lado do outro lado, tá? Quando tem um par, esse par é único. E sempre tem um par, tá? Então, quando eu garanto essas duas propriedades juntos, quando tem um par, esse par é único e sempre tem um par, tá? Então, a gente chama isso aqui de uma correspondência, tá? Vocês talvez vão ver também o termo bijetora, né, em alguns livros também, tá? Injetora, sobrejetora e bijetora, tá? O termo que o Sipser, né, vai utilizar é correspondência, tá bom? Então, a gente garante a correspondência quando a gente garante que esse elemento tem um par, quando os dois participam, eles participam uma única vez e participam de uma maneira exclusiva, tá bom? Não vão participar de outra. Eles participam não só pelo menos uma única vez, é apenas uma única vez, tá? Então, estender essa ideia para conjuntos infinitos é interessante porque você consegue falar sobre correspondência se você tiver mais elementos aqui, inclusive infinitos. Infinitos elementos aqui, infinitos elementos aqui. Se você conseguir estabelecer uma regra de formação ou uma regra de associação que associe o domínio contra o domínio, isso é, qual é a sua função, né? Se você consegue expressar isso e provar que é uma correspondência, temos aí, na realidade, uma bijeção entre os dois conjuntos. Tá joia? Bom, vamos para alguns exemplos aqui que vai ilustrar aí um pouco o que é que a gente quer, aonde a gente quer chegar com esses conceitos, tá? Então eu já falei para vocês que aquilo ali é uma correspondência, né? Então a correspondência é uma função que é tanto 1 para 1 quanto sobrejetora, tá bom? Em uma correspondência, né, todo elemento mapeado de A, que é o domínio, né, é mapeado para um único elemento de B. E cada elemento de B tem um único elemento de A mapeando para ele. Então existe uma relação de exclusividade aí, né? E aí, bom, a proposta do Cantor é o seguinte, né? Dois conjuntos A e B são de mesmo tamanho se tem uma correspondência de A para B. Tá? Então, essa é uma definição mais ampla
de tamanho de conjuntos aí proposta para o Cantor, né? E por que eu digo mais ampla? Bom, eu falo mais ampla porque ah, intuitivamente você utiliza a ideia de tamanho com a ideia de contagem, né? Eu consigo contar. Se eu conto os elementos, então eu verifico a quantidade de um, a quantidade do outro e resolvo, né? Quando você não tem isso com conjuntos infinitos, que é o fato, né? O conjunto infinito você não pode recorrer ao método da contagem, pela própria definição do conjunto infinito. A tática do Cantor vai ser: eu vou esquecer o método da contagem para os infinitos, porque não dá, mas eu posso tentar trabalhar com o conceito de tamanho a partir da perspectiva da correspondência. Porque se há correspondência nos finitos, o tamanho é igual. Então, como eu não consigo contar os infinitos, eu vou usar apenas o critério da correspondência. E aí eu tenho algo a falar sobre os conjuntos infinitos e não dizer apenas são infinitos, estão no mesmo saco e acabou. Então é uma forma de tentar classificar os conjuntos em dois grupos aí, os que têm o mesmo tamanho ou não. Vamos lá, vamos apresentar algumas coisas aqui, tá? Então, o primeiro exemplo aqui, que é um exemplo que talvez vai ser um pouco contra-intuitivo, porque de agora em diante eu estou trabalhando com conjuntos infinitos, tá? Falei para vocês que não estou utilizando o critério de contagem, porque não dá mesmo. São conjuntos infinitos, tá? Mas quero utilizar um critério ah, de correspondência, né? Fazer um emparelhamento exclusivo aí entre esses dois conjuntos. Bom, N é o conjunto de números naturais, né? O CIP vai admitir ele começando a partir de 1. E eu tenho um conjunto P, que é o conjunto dos números pares, tá bom? Bom, qual é o curioso aqui? É que N e P têm o mesmo tamanho, tá? Então, essa é a primeira curiosidade, se a gente admite o critério de Cantor, tá? E é o que eu vou admitir aqui. Então, se eu uso o critério de Cantor para tamanho, porque a princípio não era utilizado antes, então se eu admito o critério de Cantor, eu esqueço a contagem clássica e vou utilizar só o critério da correspondência. Então vamos utilizar o critério da correspondência? Vamos. E aí, ao utilizar o critério da correspondência, eu tenho que mostrar na realidade que existe uma correspondência de N com P. Isso é, existe uma função que eu consigo formular, né, que eu consigo apresentar, que essa função ao mesmo tempo é 1 para 1, ao mesmo tempo é sobrejetora. Porque eu quero garantir aqueles pares exclusivos, né? Se todos os elementos podem ser pareados daquela forma, exclusivamente um com o outro, e não falta ninguém de um lado, não falta ninguém do outro, então eles têm o mesmo tamanho. É essa a lógica apresentada aí pelo Cantor, tá bom? E aí o que acontece? Bom, é possível sim encontrar uma correspondência, tá, de N e P, tá? Correspondência, tá? E a correspondência é bastante simples, tá? F é igual a N mapeado em A, tá? Em que F de N é igual a 2N, tá bom? Bom, A é um conjunto que contém todos os pares, é um contradomínio genérico, tá bom? Mas contém todos os pares aqui. Acho que na realidade eu deveria colocar P aqui. Acho que ficaria melhor, né? Eu acho que na realidade isso aqui é P, tá? Porque se eu quero garantir que tem correspondência, eu não posso admitir um contradomínio maior, né? Então essa ideia que eu falei antes é bobagem. Isso aqui é erro de digitação, isso aqui é P. Tá? Isso aqui é N indo para P, tá bom? Tá joia? Que F de N é igual a 2N. Então vamos lá, tá? Então, você tem que me apresentar aí, né? Se você fala que a correspondência existe, então eu quero ver todos esses pares aí, como é que eu consigo perceber essas parelhas, tá bom? Uma forma de você apresentar, né? E se você conseguir convencer por meio de uma apresentação de uma tabela, é mostrar uma sequência lógica, né?
em que seja perceptível que esses pares são todos plenamente passíveis de serem listados. E você apresenta o início da listagem e você entende de repente que os seus leitores vão desenvolver o resto da ideia. Nesse caso aqui, sim, nesse caso aqui, acho que é possível perceber, né, que eu tenho os naturais começando de 1, 2, 3, assim vai. E aí sempre eu associo, né, tem que se lembrar que o termo aqui utilizado aqui foi f de n é igual a 2n, tá? Então sempre eu vou ter o dobro dos elementos do valor, né, de n emparelhado com ele. Então, se 1, eu tenho 2, porque 1 vezes 2, 2 vezes 1 é 2, né? 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 3 é 6, assim por diante. Aqui eu vou ter a coluna todos os pares, tá? Não importa. E aqui eu também vou ter a coluna de todos os naturais, tá bom? Bom, como foi possível estabelecer uma correspondência entre n, que são o conjunto dos naturais, né? E p? Bom, então n e p têm o mesmo tamanho, tá bom? É estranho isso? É estranho. E por que é estranho? Porque os pares é um subconjunto, né? Porque os pares é um subconjunto de n. Então, aparentemente, o conjunto n teria mais elementos do que os pares, tá? Mas por que essa lógica quebra na cabeça nossa? Porque a gente está acostumado a admitir tamanho de conjunto com o critério duplo, com o critério do emparelhamento e o critério da contagem. A gente não tem o critério da contagem, tá? A gente abre mão do critério da contagem, tem apenas o do emparelhamento, e aí como a gente trabalha só com conjuntos infinitos, essa lógica fica um pouco difusa mesmo, e vai admitir algumas coisas como isso aqui, tá? Como os pares tendo o mesmo tamanho do conjunto n. E o mais confuso, né, na cabeça é que os ímpares também. Os ímpares têm o mesmo tamanho do conjunto n. Segundo o critério de Cantor, tá bom? Então sempre o nosso critério é esse, né? Nós estamos exigindo menos, tá? Do critério de tamanho. Se dá para fazer correspondência, então eles têm o mesmo tamanho. Pronto, é esse o critério. Dois conjuntos, eles têm o mesmo tamanho se deve fazer correspondência. Eu relaxo o critério de tamanho. Não estou mais preocupado com o critério da contagem, tá bom? Logo, dizemos, esses conjuntos têm o mesmo tamanho. Tá bom, tá joia? Pode bugar a cabeça um pouco aí, mas é uma extensão aí desse conceito, né? Desse conceito a mais aí. E aí, o Cantor vai trazer essa definição de conjunto contável, tá? A gente diz que um conjunto é contável se ele é finito. Se for finito, o conjunto tem 30 milhões de elementos, é contável. O conjunto tem 2 elementos, é contável. O conjunto é vazio, é contável. O conjunto tem 400 elementos, é contável, tá? Se for finito, é contável, tá bom? O conjunto A é contável se é finito ou se tem o mesmo tamanho de n, tá? Então, o Cantor ele vai trazer uma realidade de conceito um pouco maior aí, né? Uma extensão maior dos conceitos. E aí vai usar outro termo, né? O termo contável, né? Você também vai ver o termo enumerável também. E aí a régua para dizer se esse conjunto é contável ou não são os naturais, tá? Então, se um conjunto é finito, tá tudo resolvido, você já é contável, tá? Mas se não, você for infinito,
eu vou colocar você numa classificação de conjuntos infinitos. Você vai ser apresentado para uma régua aí. Que régua é essa? O N, conjuntos naturais. Tá? Ele é colocado como um infinito básico, vamos dizer assim. E aí esse infinito básico aí, que são os naturais, vão ser utilizados como uma régua para poder dizer: é contável? Não é contável. Tá certo? Beleza? Bom, tem mais um exemplo aí de que aparentemente, aparentemente o conjunto dos pares é menor do que o conjunto de N, tá? Porque os pares é um subconjunto de N, tá? Mas o que vai ser também interessante é você perceber que conjuntos que aparentemente são maiores que N, porque são superconjuntos de N, tá? Também vão ser contáveis, tá bom? Ok, a gente tem Q, conjuntos racionais positivos, tá bom? M por N, em que M e N pertencem a N, tá bom? Bom, Q é contável, por incrível que pareça, tá? Então, ou Q é finito, ou tem o mesmo tamanho de M. Bom, Q não é finito, a gente já sabe, porque Q é dos racionais, tá? Racional conjunto infinito. Então, só resta saber como é que ele tem o mesmo tamanho de M, tá? Então, Q é um superconjunto de N, tá bom? E Q tem o mesmo tamanho de N, pelo critério de Cantor, tá joia? Então, vamos desenvolver essa ideia antes de eu apresentar aqui a imagenzinha para vocês, tá bom? Então, vamos para o papel, tá joia? Ah, deixa eu fazer a transição aqui, papel. Então, ah, bom, como que é o conjunto dos racionais positivos, então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma matriz, tá bom? Vou colocar aqui, né? Porque é n por n, tá? N por n, tá? E eu vou ter aqui nas minhas linhas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e vai embora, tá? E eu vou ter nas minhas colunas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e vai embora, tá? E a minha ideia é que cada célula dessa matriz represente uma representação de um número em Q, tá bom? Então, bom, eu vou ter aqui como elemento aqui 1 por 1, tá bom? Aqui eu vou ter 1 por 2, 1 por 3, 1 por 4, 1 por 5, tá bom? Aqui eu vou ter 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3, 2 por 4, 2 por 5. Aqui eu vou ter 3 por 1, 3 por 2, 3 por 3, 3 por 4, 3 por 5. Bom, depois a gente vai tentando colocar mais, tentando apresentar aí outros elementos se necessário, tá? Uma das formas de você mostrar que existe uma correspondência de um dado conjunto infinito com N é você garantir que é possível estabelecer uma ordem de visitação desses elementos. De forma que, ao estabelecer essa ordem de visitação, essa visitação será única. Não haverá. Não tem como visitar mais de uma vez esse mesmo elemento. Tá? Então é como se eu colocasse todos os elementos numa fila indiana, tá? E eu garantisse que toda vez que eu perguntar qual é a sua ficha, a ficha vai ser a mesma. Então, assim,
Qual é a sua ficha? 34. É a minha posição na fila. Essa posição é única. Se eu estou preocupado em mapear esses elementos aqui, em fazer uma correspondência desses elementos aqui com N, então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que garantir que todo mundo vai ter uma ficha, em que essa ficha é o natural, e uma vez que um elemento pegou a ficha 1, ninguém mais pega. Com outras palavras, é pegar todos esses elementos aqui, colocar numa fila indiana, chega no começo da fila, dá a ficha 1 para o primeiro cara. Chega no segundo cara, ficha 2. Depois ficha 3. Depois ficha 4. Ficha 5, ficha 6, assim vai. Tá joia? Então uma forma é essa. É você estabelecer uma ordem. Tá? Impor uma ordem para os elementos. Se você conseguir garantir essa ordem né, não repete os elementos, ele sempre vai aparecer lá de maneira única e exclusiva. Logo existe uma correspondência com ele. Vamos lá. Então, ó, esse primeiro elemento aqui, ó, da esquininha, eu vou chamar ele de elemento 1. Tá joia? Eu estou mapeando esse cara com 1. Tá joia? É o primeiro cara. Beleza? E eu vou fazer o seguinte, ó. Eu não me recordo se ele dá a volta por cima ou por baixo. Tanto faz, ele dá a volta por baixo, tá? Só para garantir aqui. Então, eu vou pegar aqui e vou fazer esse percurso aqui, ó, tá? É meio que uma busca em largura, acho que vocês vão perceber já já. Aí, ó, eu venho por baixo e digo, esse cara aqui, ó, é o meu segundo elemento. Tá? Tá, joia? E aí depois, o que é que eu faço? Eu continuo e digo, esse cara aqui é o meu terceiro elemento. Tá, joia? O que é que eu vou fazer? Novamente, eu venho para cá, faço esse balãozinho aqui, que agora bagunçou tudo aqui. Esse balãozinho aqui. E olho para esse cara aqui, ó. 3 por 1. 3 por 1 vai ser o meu terceiro elemento. Tá joia? Bom, o que acontece? Daqui, ó, eu pulo e já vou direto para o meu 1/3, que vai ser o quarto elemento. Tá bom? Aí você fala, ô professor, você pulou aí, ó. Você pulou o 2-2, velho. O 2-2 tinha que ser contado aí no meio da história, né? Bom, nesse caso não, porque... Bom, aí é uma questão filosófica aí, né? 2-2 é a mesma representação de 1-1. Melhor, desculpa, né? Existe uma coisa chamada o número 1, tá? O número, o conceito 1, tá? Tem um conceito chamado 1, tá? E aí eu posso representar um dessa forma, posso representar um assim, posso representar um assim, posso representar um como one, posso representar um como 1 e assim vai, tá? Mas existe um conceito apenas, uma quantidade associada a esse número, 1, entendeu? Então, 2 meios é 1, está se referindo ao número 1, entendeu? E ele já foi associado aqui, tá joia? Beleza? Então, uma coisa é a representação que você está dando para o número. Outra coisa é o conceito 1 de verdade, tá bom? É uma coisa bem... né? Então, o CIPSE, por exemplo, ele vai admitir que o conjunto que está sendo referenciado é o conjunto dos números 1 e não das representações dele. Tá? Então você pula
aqui o 2, 2 e vem aqui pro 4. Tá bom? E assim vai. Aí você vai dar novamente mais um passo, tá? Vai ficar meio difícil fazer esse passo aqui. Acho que dá para fazer esse último passo aqui, eu acho. Aqui. Vindo para cá. E a gente tem aqui o... A gente teria o 4, 1. Tá? E aí o 4, 1 seria o meu quinto elemento. Tá? Beleza. Eu tenho o 3 meios, que vai ser o meu sexto elemento. Tá? Eu tenho o 2 terços, é o meu sétimo elemento, tá? E por fim eu tenho aqui esse 1 quarto, tá? Percebe que se eu fazer assim, ó, aqui, quando eu dou em sala de aula, isso aqui, eu não consigo fazer isso aqui, né? Aqui no papel dá, ó. Se eu quiser olhar isso aqui, ó, dessa forma, como se fosse uma árvore, né, em computação, em que eu tenho uma raiz aqui, ó, é como se eu fizesse esse percurso aqui, ó, de uma maneira largura, né? Eu faço a busca em largura. E como eu começo dessa quina aqui, eu garanto que eu vou trafegar por todos os elementos aqui. Não vou deixar ninguém de fora. Ele cresce infinitamente assim, tá? Tudo bem. Mas pelo fato de eu estar fazendo esse percurso dessa forma, eu garanto que todos os elementos vão ser percorridos. Tá bom? Então eu consigo dar ficha para todo mundo. E essa ficha é incremental. Esse cara vai ser 1, esse cara vai ser 2, esse cara vai ser 3. Tá? Eu acho que eu falei aqui, né? Se fosse na sala de aula, alguém já tinha me alertado, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Sempre eu dou a ficha e essa ficha é única, tá? E aí se eu dou a ficha de maneira incremental, começando do 1, com outras palavras, o que é que eu estou fazendo aqui, a bem da verdade? Eu estou mapeando N dos naturais com Q, em que eu tenho 1, 2, 3, 4, e o meu 1 é 1 por 1, o meu 2 é 2 por 1, o meu 3 é 1 por 2, o meu 4 é 3 por 1 e assim sucessivamente. Essa lista existe, é uma correspondência. Se é uma correspondência, então N tem o mesmo comprimento de Q, tá? Então, isso aqui foi o que eu tentei mostrar para vocês, tá bom? A correspondência entre N e Q, tá bom? 1 para 1 aqui, 1 a 1 aqui, né? Dá a volta, faz esse percurso, tá vendo? Dá aquela pulada no 2, 2 aqui, tá bom? Vem para cá. E ele faz outros pulos, né? Quando ele continua o processo, né? 4 meios, né? Porque 4 meios representa a mesma quantidade de 2 por 1, tá bom? 3 por 3 representa a mesma quantidade de 1 por 1 e 2 por 2, tá bom? Por isso que não é contado. 2 quartos representa a mesma quantidade de 1 meio, tá bom? E assim vai, tá bom? Beleza? Então, eu tenho aqui mais um conjunto que tem o mesmo tamanho de N. O conjunto dos racionais positivos. Tá bom? E aí, de novo, né? Da mesma forma que quando eu apresentei para vocês o conceito de decidibilidade e fui apresentando as linguagens, né? De que as linguagens são decidíveis, AMT, AFD, e fui apresentando algumas linguagens, a sensação que dá de início foi, cara, se toda vez tem um artifício que você vai conseguir fazer para poder mostrar ali que ele é decidível, tudo, então qualquer um é decidível. Não, não é verdade, tá? Então, há uma ligeira impressão de que qualquer conjunto é contável. É só uma ligeira impressão, porque não é verdade, tá? Existem conjuntos incontáveis.
conjuntos que não são finitos são infinitos e não têm o mesmo tamanho de n, tá bom? Um dos resultados mais importantes do Cantor aí, nessa área aí, né? Quando ele apresenta a ideia de contável, é porque ele apresenta um conjunto também clássico, infinito, que não é contável, que não tem o mesmo tamanho de n. Esse conjunto é o R. E aí, quando ele vai apresentar o R como conjunto incontável, ele vai apresentar um método chamado método da diagonalização, que é um método para você provar, e é uma prova por absurdo, é uma prova por contradição, que vai apontar que um dado conjunto ele não é contável. Porque se for contável, tudo bem. É finito? É contável. Pronto. Não é finito? Então vamos achar a correspondência. Achou uma correspondência, está aí, é contável. Mas dizer que não é contável é uma afirmação muito forte. Dizer que é incontável, você tem que provar que é impossível estabelecer uma correspondência entre esses dois conjuntos. Não é algo simples. Não é algo tão simples assim, não. Mas o Cantor apresentou um mecanismo, uma ferramenta, que vai ser muito útil em provas de incontabilidade, se eu posso usar esse termo, né? Para mostrar que um conjunto é incontável. Então, um teorema importante é esse, teorema 417, que a gente vai ver no próximo encontro. R é incontável. R é incontável. E bom, vamos ver com calma que R é incontável. Beleza? Então vimos aqui, nesse primeiro momento aí, a ideia dos conjuntos contáveis, tá? Vimos aqui um pouco do contrassenso que isso traz, porque a gente despreza um dos critérios, que é o critério da contagem, porque estamos trabalhando majoritariamente com conjuntos infinitos, tá? E aí abdicamos do critério da contagem e utilizamos só um segundo critério, que é o critério da correspondência. Se dois conjuntos, se é passível, se existe uma correspondência desses dois conjuntos, tá? Então, esses conjuntos têm o mesmo tamanho, tá? E vimos coisas estranhas, né? A princípio, que é dizer que n tem o mesmo tamanho dos pares, tem o mesmo tamanho dos ímpares, tem o mesmo tamanho dos racionais positivos, por exemplo. Tá bom? Mas R não tem o mesmo tamanho de n. O conjunto dos reais, dos números reais, não tem o mesmo tamanho de n. E isso é coisa do nosso próximo encontro. A gente vai ver o método que o Cantor apresentou, que é o método da diagonalização, para mostrar de verdade, quando você se deparar com um conjunto potencialmente incontável, você pode recorrer a esse método para apontar a inconsistência dele aí, que ele na realidade não é contável, ele não tem o mesmo tamanho de n. E é um recurso que vai ser bastante útil aí, porque a gente vai mostrar um resultado da teoria da computação, tudo isso, toda essa conversa de hoje e do próximo encontro nosso, vai apontar, na realidade, para uma realidade, que é a realidade de que existem linguagens que são Turing reconhecíveis, que não são passíveis de serem reconhecidos por máquina de Turing. Esse é um dos resultados importantes aí dessa conversa. Além de, e a gente vai usar esse conhecimento aqui, para mostrar o problema da parada, né, para provar de verdade que a AMT é indecidível, né? Temos que chegar nesse resultado aí. Mas antes de chegar nisso, a gente precisa ter esse arcabouço aí teórico para poder conversar sobre esses resultados. Tá joia? Então,
Espero que fiquem bem. Um abraço e até a próxima, tá bom? Tchau, tchau.